Estão aqui o ministro Luiz Inácio Lucena Adams e o professor Prudente Melo, diretor do SESUSC. É o seguinte, o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, convidado pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina SESUSC, vai proferir a aula inaugural hoje, 19 horas, no auditório do SESUSC. O tema é conciliação na administração pública, ministro. É verdade. O que significa isso? A gente vem vivendo, primeiro, bom dia, boa tarde, né, Prates, boa tarde, ouvintes. Nós vemos trabalhando já há um tempo da AGU, desde 2001, na época do ministro Gilmar Mendes, como advogado-geral, um processo crescente de instalação no âmbito da administração pública de instrumentos de conciliação, né, de resolução dos conflitos. É uma experiência que vem ganhando corpo. Nós trabalhamos primeiro dentro da própria administração. Hoje nós já conciliamos vários casos entre a União e Estados, né, valores altíssimos, tributários, não tributários. E agora nós queremos também expandir essa questão, essa possibilidade para o setor privado. Hoje nós temos uma lei que autoriza a União a fazer transações, fazer conciliações, é 9469. Essa lei autoriza ao advogado-geral, né, a promover essas conciliações. E o nosso objetivo, basicamente, é tentar reduzir um pouco essa litigiosidade, né, que existe no âmbito do Estado. O próprio governo federal adotou, dentro do segundo pacto republicano, que foi encaminhado ano passado ao Congresso Nacional, um projeto de lei que institui a Lei Geral de Transação em matéria tributária. Ou seja, busca, dentro da área tributária, que é a área mais, digamos assim, resistente a um processo de conciliação, dar consistência a uma regra que já tem no CTN, que é a regra de transação. A transação é uma das hipóteses de extinção de litígio tributário, mas ela nunca de fato chegou a ser efetivada, aplicada. Então o objetivo que a gente tem por causa de construir é esse, de internalizar no Estado esse espaço, né? E dessa forma buscar reverter uma dinâmica litigiosa que é muito comum em relação. É aquela situação que a gente vê muitas vezes do administrador que recebendo um contribuinte ou um interessado, diz para ele, você tem razão, mas vá para o juiz buscar uma liminar, porque é melhor do que Ministro Luiz Inácio Lucena Adams, é possível que nesse litígio os dois lados tenham razão? É possível que eles cheguem a um acordo, a um entendimento. Mas antes não. Não, antes, quer dizer, o problema é o seguinte, o litígio se instala à medida que alguém tem uma pretensão e alguém resiste a essa pretensão. Então, nesse momento, ela pode estar judicializada ou não judicializada, pode ser só administrativo. Perfeito. Agora, o que acontece é que o modelo que nós temos, evidentemente, a razão, quem tem razão é algo muito difícil de estabelecer em parte, porque, primeiro, o próprio judiciário julga com maiorias e minorias, né? Então, muitas vezes, um julgamento do judiciário, tu vê uma composição em que 2 votam a favor dos recorrentes e 3 votam a favor dos outros, né? Isso quando às vezes não tem 3 posições, como eu já vi no próprio judiciário, a mesma temática ter 3 entendimentos diferentes para aquela temática. Então, falar em razões assim, absolutas é muito difícil. O que nós trabalhamos fundamentalmente com riscos, né? Quer dizer, o risco de perder um conflito judicial gera passivos que têm que ser assimilados pelo Estado ou pelo contribuinte, né? Ou pelo cidadão, que seja. Mas o fato é que se nós conseguimos estabelecer um parâmetro de conciliação em que a opção de resolução daquela pretensão particular seja uma pretensão menos litigiosa, aquilo eu acho que favorece ao Estado, que tem mais estabilidade, e ao cidadão, que tem uma resposta às suas demandas. Boa. Presidente Prudente Melo, diretor do SESUSC. O SESUSC retoma as aulas em alto nível, hein, professor? Essa é uma ideia que a gente tem mantido, Prates, de trazer, assim, expoentes, né, como trouxemos já o ministro de Direitos Humanos, agora o ministro Luiz Inácio Adams vai ministrar a nossa aula magna inaugural, que também é aberta a toda a sociedade, não está exclusivamente voltada para os nossos alunos, mas também é aberta à sociedade, ela é aberta à comunidade. Então a ideia é que, de fato, essa contribuição que trará o ministro Luiz Inácio Adams seja possível e de acesso a toda a sociedade florianopolitana. Todos aqueles que porventura quiserem participar hoje estão convidados às 7 da noite,
lá no SESUSC, em Santo Antônio de Lisboa. E a ideia foi gerada a partir do quê? Na prática, o Luiz Inácio Adams é um velho amigo nosso aqui, ele já foi um advogado militante em Florianópolis, inclusive, apesar dele ele ter já uma cidadania brasileira, né? Mas ele já é natural do Rio Grande do Sul, viveu muito tempo em Florianópolis e construiu grandes amizades, como é típico da personalidade do ministro Luiz Inácio Adams. E atendendo então a esse convite do SESUSC, ele veio a contribuir então não só para o SESUSC, mas para a sociedade florianopolitana com as ideias que eu acho que são ideias fundamentais de a gente diminuir, né, essa questão da litigiosidade do processo, que todas as ações têm que acabar na justiça, né, independentemente do segmento, mas que a gente possa, de fato, alterar essa lógica, diminuir a litigiosidade e tentar outras soluções de autocomposição ou de composição dos conflitos. Ministro Luiz Inácio Lucena Adams, estas litigiosidades resultam mais, a expressão é essa, da desinformação, para não dizer ignorância, porque diante da informação as pessoas podem chegar a um acordo mais facilmente? Também. Esse é que é a beleza do processo de conciliação. Porque na medida em que as partes sentam juntas, né, e começam a dialogar, é possível verificar quais são, na verdade, as compreensões ou incompreensões desse processo. Eu tenho um exemplo nos Estados Unidos, eu recebi uns 2 anos atrás o responsável, o chefe da área consultiva jurídica da Receita Federal Americana, que conduz o processo de conciliação lá nos Estados Unidos. E ele fez um grande acordo com uma empresa americana, na área tributária, e ele conduziu o processo de 2 maneiras. Ao mesmo tempo que ele tinha uma equipe negociando ou conciliando, né, o tema com a equipe da empresa, ele tinha uma outra equipe em que ela simulava o processo judicial, ou seja, testava os argumentos, as compreensões, etc. E exigiu a presença do CEO da empresa, o presidente da empresa, nessas conciliações. Ao final do processo, o presidente da empresa acabou por reconhecer a pretensão da Receita Federal e pagou todo o tributo com multa, com juros, etc. Quer dizer, o processo de informação, como colocas, ele acaba sendo essencial ao processo de conciliação. Diante da informação, o lobo mau não é tão lobo. Não é tão lobo e o chapeuzinho não é tão chapeuzinho. É verdade. Boa, exatamente. Mas o fato é que isso permite. Hoje me deram um exemplo muito interessante dessa questão de conciliação, em que a exemplo do litígio era interessante porque é o seguinte, eram duas pessoas disputando uma laranja. Ao final, cada um ficou com a metade da laranja. Só que um deles levou laranja e queria casca para fazer chá. E a outra queria só os gomos, o conteúdo. Ou seja, se tivesse sentado e conciliado, um ficava com toda a casca e o outro ficava com todo o gomo. Boa. Então, o exemplo é um pouco isso. Na verdade, claro. Essa ideia de buscar construir uma solução que atenda melhor os interesses, ao invés de optar por uma conflito demorado, alongado no tempo, é algo que, digamos assim, traz muitos ganhos do que prejuízo. Eu tenho um caso que nós estamos lidando, por exemplo, recente, Campo de Marte. Para os ouvintes não conhecem, Campo de Marte é a sede hoje do aeroporto, foi a sede do governo constitucionalista em 32, e quando o movimento constitucionalista em 32 em São Paulo foi derrotado, o governo federal expropriou aquela área em favor da União. Em 40, o município de São Paulo entrou com uma ação de retomada dessa área. Esse processo ele foi julgado no STJ o ano passado, condenando a União a ressarcir o município de São Paulo por todas as despesas, devolver a área e ressarcir o município de São Paulo pelas despesas de utilização da área do período. Mas é correto isso? A decisão do STJ, né? A União tinha ganho na primeira instância. Na época, nas circunstâncias... Pois é, mas esse é o problema do processo judicial, né? O julgamento ele vem com certo anacronismo, ele é julgado fora do seu tempo. Então, o que acontece? Você acaba tendo que assumir repercussões que são incontroláveis. Evidente, um ressarcimento dessa natureza numa área nobre de São Paulo, como é de Campo Marte, hoje é um aeroporto, cria-se todo um problema difícil, né, de ser resolvido. E é o tipo de situação que só resolve conciliando, porque se não for conciliado, esse processo vai durar mais 60 anos. Né? Professor Prudente Melo, diretor do SESUSC, a gurizada responde à expectativa, ao investimento da
do SESUSC? Eu creio que sim, Prates. Hoje nós temos a faculdade, além de ter o curso de Direito e outros cursos, nós temos cursos de pós-graduação. Nós temos hoje em torno, sempre oscilando 10, 12 cursos, que contemplam ex-alunos e também até mesmo pessoas, advogados da sociedade, né, catarinense. Eu vejo que há uma resposta muito grande, essas iniciativas que temos adotado têm sido bastante assim, positivas. Elas têm elevado a qualidade dos nossos alunos, têm elevado a qualidade da discussão do direito, e porque além de ministrar as aulas, né, os professores que nós temos, você trazer assim, pessoas da envergadura do ministro Luiz Inácio Adams, ele aporta outras discussões, aporta conhecimento, e isso é um apelo bastante positivo. Então, por isso nós temos apostado nessas iniciativas. Temos agora, ainda no próximo mês, um congresso internacional sendo realizado lá, o congresso que decorre do Congresso de Direito do Trabalho, com a participação da ALAU, Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, e outras iniciativas que estão sendo programadas ainda para esse semestre. O lá que o senhor diz é aqui. O congresso vai ser em Florianópolis, lá no SESUSC. No SESUSC. Lá é no SESUSC. Mas é o congresso promovido pela ALAU, Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas. Mas ela resolveu fazer esse congresso em Florianópolis, tendo como sede o SESUSC. Ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União. É bom abrir as portas da universidade para justificar até a expressão universidade, né? E popularizar coisas que de repente ficam tão distantes do povo, né? Uhum. Com certeza, eu acho que... E é bom, mas é o seguinte... Eu acho o leigo vai lhe entender? Eu espero que sim. Quer dizer, o público é um público que lida com direito, né? É um líder de operadores jurídicos. Então, já é evidente que o diálogo já ajuda muito. Agora, de qualquer maneira, a gente trabalha muito com os exemplos, com a realidade do que nós vivenciamos nesse tempo, né? E é isso que eu acho que tem que ser trazido. Eu acho que o debate tem que ser ampliado para a sociedade, não só para o universo operador jurídico, mas para a sociedade, né? Exatamente porque, em última análise, a pretensão a um direito não é do advogado. A pretensão é da parte, né? Os juizados especiais federais hoje, na primeira instância, dispensam o advogado. Não há necessidade da presença do advogado, porque de fato o titular do direito é que tem que exercer ele, ou pode exercer. Ele pode ou não socorrer do advogado. E eu acho que é um modelo que cada vez ganha mais força. Quer dizer, o sentido de cidadania que eu acho que é inerente a esse processo é reconhecer que alguém que é titular de direito pode exercê-lo e pode dispor dele de maneira válida, seja para obter um benefício, seja para buscar uma solução que melhor atenda talvez uma pretensão que ele tenha, né? E aí conseguir eliminar esse conflito. Porque o grande problema do conflito judicial é que ele não tem tempo para acabar, né? O conflito judicial, ele pode dar o exemplo que eu dei do Campo Verde, mas eu tenho outros exemplos. Eu tenho um caso de execução que depois de 14 anos o tribunal anulou toda a execução e começa do zero. Então, assim, são modelos que vão se construindo sem um tempo certo e que acaba gerando, por conseguinte, seja uma própria perda do direito, porque quem, né, você que pega uma aposentadoria acaba deixando isso para os seus filhos, para os seus netos, como herança, seja para o Estado que vai gerando, vai acumulando esqueletos, que no final se tornam grandes justificativas para aumentar impostos, né? Maravilha. Advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, aqui conosco, e o professor Prudente Melo, diretor do SESUSC. Ministro, muito obrigado. Professor, muito obrigado, professor. Obrigado. Felicidades. 3h30. Outrora era a hora do café da tarde, agora é hora do intervalo apenas.